segundos. Vamos lá. Rio Preto. Show de bola, pessoal. Eu agradeço a todos vocês aí, em plena quinta-feira à noite, parado para ouvir falar de gestão de tempo. Mas cá entre nós, se você não parar para entender como melhorar o seu próprio tempo, você vai parar para fazer o quê, né? Eu falo, tem gente que para aprender como gerenciar melhor o dinheiro, mas dinheiro é o fruto, às vezes, de uma gestão boa de tempo. A gente tinha que começar por aqui, né? Começar falando de tempo mesmo, para depois a gente cair nesse mundo de dinheiro. Então, o pessoal do YouTube já está com um link novo, o pessoal vai reencaminhar para o pessoal, deu alguma questão aqui. Bom, vamos começar, pessoal do Face, todo mundo ouvindo, então, liberado, Marília, tem aqui, tô vendo um monte de gente aqui agora. Marília, Assis, morei 4 anos em Assis. Podemos começar, gente. Primeiro, sejam todos bem-vindos. É um prazer grande estar aqui com vocês para falar desse tema. Hoje nós vamos dividir com vocês algumas coisas. E eu montei um material que, inclusive, depois, no final, a gente vai dizer para vocês como é que vocês vão ter acesso a esse material. Literalmente uma historinha, tá? É uma história para a gente dividir com todos vocês aí sobre gestão de tempo. Sobre como que essa a questão da gestão de tempo, ela influencia, né, no dia a dia das pessoas e assim por diante. E eu queria começar essa historinha, a gente poderia começar assim, com Era uma vez um empreendedor desorganizado. Aí você pode falar, Rafael, mas eu não sou empreendedor, eu trabalho num lugar, eu não tenho uma empresa. Primeiro que essa é uma confusão muito grande que o pessoal faz sobre o que é empreendedorismo e o que é ter uma empresa, né? Eu conheço um monte de empresário que não é empreendedor e conheço um monte de empreendedor que não é empresário. Empreendedorismo tem a ver com o jeito de levar a vida, com tentar melhorar as coisas e assim por diante. Mas nesse caso aqui, nós estamos falando de um empreendedor que, por coincidência, também é empresário. Esse empreendedor, ele estava levando uma vida realmente difícil, muito desorganizado em muitos aspectos, mas hoje aqui nós vamos bater e falar mais sobre gestão de tempo, né? Gestão de tempo. Como que funciona isso na vida desse empreendedor desorganizado? A questão e qual é o problema, né? Quais são os danos aí que são causados por esse empreendedor ser aí desorganizado? E aí a gente vai dividir alguns. Esse empreendedor desorganizado passava por um monte de problema. Um monte. Para vocês terem uma ideia, perda de prazo. É uma das coisas que ele sofria muito, né? Pô, perda de prazo, por quê? Porque o pessoal reclamava muito com ele, né? O pessoal falava, pô, cara, você não entrega, você combina uma data, entrega outra, você fala que vai vir antes, vem depois, você fala que não vai ter problema e tem, quer dizer, ele sofria com isso. Ele sofria com projetos inacabados, porque ele não conseguia gerir bem o tempo dele, então ele começava um projeto, vou dar um exemplo, né? Eu vou fazer um negócio que vai ser legal pra caramba, no Natal vai vender muito, e assim por diante. Chegava o Natal, ele não tinha nem terminado de fazer o negócio ainda, e aí já tinha ido para o espaço, ou seja, projetos inacabados. Às vezes por falta de competência, mas a maioria deles por falta de tempo, de perder o time, acho que essa é a grande questão. Esse empreendedor desorganizado sofria com queda de produtividade também. Por quê? Porque, puxa, o cansativo, o tempo sempre correndo, sempre fazendo as coisas de última hora, e aí, naturalmente, isso tirava a energia dele. Ele também tinha um problema de aumento de hora extras, porque ele não coordenava muito bem o cenário, a equipe precisava, para ajudar ele, tinha que fazer um monte de hora extra, o pessoal não se organizava, a equipe dele também não era boa o suficiente para se preparar antes para as coisas, e aí aquele mundo, né? Todo mundo tendo que trabalhar mais do que devia, por não gerir bem o tempo, não sabia organizar direito essas coisas. Reuniões produtivas, todo dia ele estava numa reunião, juntava a reunião começava por nada, terminava por nada, ninguém sabia por que tinha começado, tinha 30 pessoas ali, 20 não eram para estar ali, 10 não sabiam o que estava fazendo, não sabia qual era o tema, era avisado de última hora, incapaz de definir prioridade, porque como não giro bem o tempo, chega uma hora que eu não sei nem por onde eu começo, sabe aquela sensação de, nossa, o que eu faço primeiro? Né? Eu não sei o que eu faço primeiro, né? E como eu não sei o que eu faço primeiro, não dá tempo de definir prioridade, eu lembro à noite que está urgente isso e aquilo, eu acabo levando muito trabalho para casa, o que gera um monte de problema de relacionamento, tanto com a família quanto com a equipe, e naturalmente, né, gente, queda no número de clientes. Então, a vida desse empreendedor desorganizado, ela passa por todos esses sintomas aí. Então, se você se viu em algum desses sintomas, você tem a ver com esse cara que nós estamos falando, com o empreendedor desorganizado que eu citei há pouco aqui. Agora, Rafael, mas e aí? Para onde vai a vida de um cara que passa por tudo isso, né? Para onde vai? O que acontece com ele? O que rola na vida dele? Bom,
É muito simples. Esse cara vai vivendo, até que um dia, né, ele se vê, primeiro, sem grana, né? Por isso que eu falei, a gente se preocupa, como é que eu administro o dinheiro? Tá, cara, como é que você administra o que é mais valioso que dinheiro, que é seu tempo? Porque se você não administrar o seu tempo direito, dinheiro é que você não vai ter. Né? Não é possível, as coisas não é a representação, ou seja, você não administrou bem o tempo, provavelmente você está sem dinheiro, e provavelmente sem família, provavelmente sem equipe, provavelmente sem cliente, e principal, né? Acho que a causa disso tudo, provavelmente sem tempo, o que muitas vezes vai vir e vai bater em você vontade de desistir. Foi o que aconteceu com esse cara aí. Eu falei, cara, não dá, eu vou desistir, eu vou parar com tudo, vou fazer alguma outra coisa, vou, sei lá, vou fugir para a Índia, eu vou fazer alguma coisa, porque é uma fuga, né? Se é uma escolha, eu vou para a Índia, beleza, agora eu vou fugir para a Índia, aí a gente tem que se preocupar, o que está acontecendo lá. E aí, o que acontece? Esse cara, ele literalmente pensou em desistir, né? Só que ele resolveu, né? Tudo certo aí, equipe? Ele resolveu, né? Ele teve uma decisão, ele falou, não vou desistir, porque nessas horas, gente, a gente sempre tem duas opções. Ou eu desisto porque eu sou desorganizado, porque porque está acontecendo todo aquele monte de problema que a gente citou anteriormente ali, ou eu vou fazer uma outra opção. E ele decidiu que ele ia virar o jogo. Inclusive a equipe fez uma sacanagem comigo aqui no fundo, não sei se vocês estão vendo aqui no meu slide aqui, né? Porque ele estava quase desistindo, mas ele resolveu continuar. E não é necessário quando você resolve continuar para cair o cabelo, tá? Então não precisava desse slide aqui. Não, literalmente ele era desnecessário. Eu vi no final que a equipe tinha me ajudado aqui, que o papel deles era me ajudar, não sacanear, né? Então esse cara resolveu mudar. Ele falou, então eu vou tentar mudar, né? E aí já começa com um problema, porque toda vez que a gente tenta fazer algo, é muito difícil tentar, gente. Tentar é um negócio complicadíssimo, né? E já nós vamos cair nas técnicas aí de gestão do tempo, mas a gente está entendendo a história, para você ver se tem alguma familiaridade com você. Por exemplo, tenta fechar o olho. Tenta fechar o olho. Provavelmente você feche, né? Não tem essa de tentar. Mas ele tentou mudar. Falou, não, agora eu vou gerir meu tempo melhor, eu vou fazer as coisas de um jeito melhor, né? E ele até tentou. Mas, né, você pode tomar a decisão que você quiser interna. Lá fora, o mundo continua como sempre foi, né? As pessoas vão continuar te ligando na hora que você não pode, te perguntando, problemas vão continuar acontecendo, você programou o seu dia, belezinha, aí no meio tem um monte de coisa, teu cliente vai continuar exigindo mais, seu celular não para de chegar notificação, né? O WhatsApp, eu prometo que eu achei que no começo ele era uma ferramenta para nos ajudar a sermos mais produtivos e assim por diante. Hoje eu tenho minhas dúvidas, né? Eu até estava conversando esses tempos com um amigo que é empresário também, e aí ele comentou comigo, ele falou assim, Rafa, o problema do WhatsApp é que a pessoa está no farol de trânsito, né? E o farol está demorando muito tempo. E é tão fácil abrir e mandar um áudio pedindo alguma coisa, porque é tão fácil, não tem que fazer, cara, vou ficar aqui em silêncio, deixa eu pedir alguma coisa, né? E aí a gente pede uma coisa para o outro, sem crivo. Já se ele tivesse que, parar, mandar um e-mail, talvez ele pensasse, será que eu preciso mesmo disso que eu estou pedindo? Né? Será que isso é realmente necessário? O WhatsApp está tornando tão fácil que aí nós somos bombardeados por demandas, né? Familiares, de amigos, de colegas, etc. Ou seja, ele decidiu mudar. Né? Ele falou, não, vou tentar mudar. Só que o mundo não mudou. Né? Ele começou a ser bombardeado por um monte de situações que ele, de repente, a hora que ele viu, ele falou, cara, não vou conseguir. Não adianta eu tentar mudar. Né? E aí a gente colocou aqui na historinha, para deixar bem legal o negócio, um dia esse cara resolveu ir até um sábio. Né? Ele resolveu ir até um sábio e falar, sábio, grande mestre, que eu faço, já que eu estou tentando me organizar e não consigo, o mundo não para, é uma correria tão grande, meu tempo não sobra para nada, eu não tenho tempo para fazer as coisas. E esse sábio falou, eu vou te ajudar. E o sábio fez um discurso para ele, sem falar nada. E é esse mesmo discurso que eu vou fazer com vocês aqui na tela do fundo aqui. Né? O que esse sábio ele fez? Ele falou o seguinte, preste muita atenção no que eu vou fazer. Então, você que está assistindo, presta atenção que você vai ter a mesma situação
que o sábio mostrou para esse cara que vivia desse jeito. O sábio, literalmente, aqui eu vou ter que diminuir até a luminosidade aqui da tela para facilitar para vocês olharem lá no fundo. O sábio veio, colocou um pote, e dentro desse pote ele colocou um monte de pedras grandes. Estão vendo aí? Não sei se vocês conseguem ver, né? Espero que esteja dando para ver. E ele colocou um monte de pedra grande e perguntou: esse pote está cheio? E a primeira resposta que veio é: sim, está cheio. E aí o sábio falou: não. Né? Na realidade ele não falou, lembra que eu falei que era sem discurso? Ele só fez assim, ó. E o sábio voltou com outro pote cheio de pedras pequenas. E ele jogou as pedras pequenas naquele pote, chacoalhou o pote e couberam as peças. Ou seja, não estava cheio, cabia pedras pequenas. E aí, de repente, ele pergunta: está cheio? Né? E agora? E aí, naturalmente, esse cara do jogando falou: não, sim, tá cheio sim, tá cheio. Ele falou: não, não está cheio. Né? Mais uma vez você errou. E veio e colocou areia dentro daquele pote. Despejou, chacoalhou, coube areia. Ou seja, não estava cheio. E a hora que ele falou: e agora? Aí ele falou: agora está cheio. Né? E esse sábio veio mais uma vez e colocou agora água. E coube a água. Chacoalhou, a água teve lá. E a grande questão é, moral da história, né? O que era para ter aprendido com isso? O que a gente pode concluir de uma situação igual a essa? O primeiro ponto é que tenta fazer o inverso. Coloca a água primeiro, põe areia, para ver se vai dar para colocar pedra pequena ou pedra grande. Né? Ou seja, existe uma ordem aí nesse processo para que isso fosse possível. Primeiro, as pedras grandes. Né? Que geralmente, em gestão de tempo, é a última coisa que a gente põe. E naturalmente, como a gente vai tentar pôr pedra grande com pote cheio, não cabe mais. E aí fica aquela vida frustrante de que, puxa, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, eu precisava fazer tanta coisa aqui na minha empresa, né? Mas não dá tempo. O que é importante não dá tempo. Né? Geralmente a pessoa acorda em processos de morte quase, né? Que essa pessoa, e aí ela muda, aí ela vem mudando tudo, ela fala: não, eu vou jogar agora as pedras grandes. Já perceberam isso? Não sei se vocês já viram a vida de alguém que passou por uma situação de trauma muito grande aí, que muda da noite para o dia, né? Por quê? Porque daí as pedras grandes começam a entrar primeiro, depois o resto. E naturalmente isso traz uma série de questões de abundância na história, né? Rafael, e aí? E aí, que posso fazer isso, né? Tem uma questão aí que eu acho bastante interessante dividir com vocês, é que o sábio diz para ele: quem tenta não consegue. Decidir mudar é importante, mas não basta querer, você tem que estar disposto a pagar o preço. Né? Existem 3 leis aí universais que são muito importantes. Que a primeira é: você quer mesmo gerir melhor o seu tempo? Eu quero, porque daí eu vou ter mais tempo, vou conseguir fazer mais coisas, vou organizar melhor minha empresa, vou conseguir ter mais clientes, vou ter melhor produto, etc. Tá, você está disposto a pagar o preço. E pagar o preço parte do que vocês estão fazendo aqui hoje, que é literalmente estudar sobre. Não é possível que em tanto tempo de história do mundo, ninguém teve o mesmo problema que você está tendo de gestão de tempo, de correria, de não ter tempo para fazer as coisas. Não é possível. Alguém já estudou isso antes, alguém já pensou em método, alguém já pensou em técnica. E método, a palavra método, significa met-odos, vem do met-odos, né, que significa caminho para o resultado. Então escolha um método que leve para o resultado. Você pode desenvolver um também, mas vai ser muito mais fácil você desenvolver conhecendo tudo que já foi feito por aí. E aí ele falou: não, então eu vou estudar. Eu vou pagar o preço e eu vou estudar. E esse empresário, esse empreendedor, depois de passar por essa cena das pedras grandes, não entender, tá, mas como é que eu coloco as pedras grandes primeiro? Como é que eu faço isso? Eu sei que é importante, mas como é que eu faço isso? Ele foi estudar. E quando ele foi estudar, ele descobriu um monte de coisas legais, um monte. Tá? Aqui, como vocês não vão conseguir enxergar os meus slides, no final eu vou entregar os slides para vocês, né, o detalhe do que está escrito, e a gente fez com bastante escrito para que ele fosse um material de leitura depois, tá? Para que vocês possam consultar isso com calma depois. E ele foi estudar, e a primeira coisa que ele descobriu, que a questão tempo é analisada desde a Bíblia. Né? Ou seja, nós temos lá em Eclesiastes 3:1-8 que fala: há tempo para tudo, ou seja, a gestão do tempo ela é de longa data uma questão muito importante. E aí ele começou a estudar e viu que ele não estava sozinho, né? Que o que ele sentia, o que ele via e assim por diante era geral. Só para vocês terem uma ideia, né?
uma informação que eu acho muito legal. Foi feita uma pesquisa, e aí com vocês mulheres, tá? Vocês mulheres estão assistindo a gente. Porque ele fala, homem é desorganizado mesmo, homem não sabe controlar as coisas. Tá. Foi feita uma pesquisa com quase 5.362 mulheres, né, pelo pessoal da Tríade do Tempo, para mim uma das melhores e maiores empresas brasileiras de Christian Barbosa, de gestão de tempo, e eles entrevistaram 5.362 mulheres que disseram o seguinte, tá? 61% delas afirmaram não conseguir equilibrar as vidas profissionais e pessoal, né, o profissional e pessoal, quase 60%. 80% disse o seguinte, que devido a essa questão do tempo, não sobra tempo para relacionamentos, assim. Então, imagine que coisa estranha, né? E esse cara descobriu, falou, nossa, então não sou só eu, né? Uma outra pesquisa da Tríade do Tempo mostrou o seguinte, que 1/3 das reuniões que a gente faz na vida realmente valem para alguma coisa. Ou seja, 70% quase não valem para nada. São reuniões que não foram feitas por nada, não leva para nada. Né? E vamos adiante ainda, vamos além aqui para tentar entender. Tem um estudo que eu até dividi numa das chamadas para esse webinário, que foi feito com quase 1.735 diretores de RH, que os profissionais brasileiros são os mais estressados do mundo. A gente parece ser legal, mas a gente está estressado. E a causa disso, gente, adivinha o que é? Sobrecarga, muito trabalho. E a informação é contraditória. Eu vou dar um outro número para vocês verem que tem... Nossa, então a gente trabalha para caramba? Vamos dar uma olhada se é isso mesmo, né? Vamos entender se é isso mesmo. E aí eu queria dividir com vocês uma pesquisa que me chocou, né? Eu não sei se vocês sabem disso ou não. O profissional brasileiro, ele é considerado um dos profissionais mais improdutivos do mundo, tá? Existem alguns estudos sobre isso, nos slides vocês vão poder aprofundar um pouquinho mais, e aí entra, como assim mais improdutivo? Precisa de quase 4 ou 5 brasileiros para, claro que não é só a questão de produtividade, tem toda uma questão de infraestrutura também, para um americano, por exemplo. Aí você fala, não, mas é porque a gente é improdutivo. Por que a gente é improdutivo, né? E aí, por outro lado, vamos começar a pensar em terra e areia. Lembra daquilo? Pedra grande, pedra média, terra e areia. Agora a coisa começa a se conectar. O profissional brasileiro, é o campeão de tempo conectado à internet no mundo. Né? Primeiro lugar. Sabe quantas horas por dia os brasileiros passavam no ano de 2015? Né? Cerca de 4 horas por dia conectados à internet. Isso em 2015, tá, gente? Então, fiquem tranquilos que isso foi muito tempo atrás. Hoje, o brasileiro está conectado 9 horas e 14 minutos em média por dia, contando celular, etc. Gente, um povo que fica 9 horas por dia conectado... não, mas Rafael, nós estamos conectados, mas nós estamos trabalhando, nós estamos em busca de... Eu adoraria dizer que faz sentido, realmente, hoje quem trabalha sem internet, etc. Mas dizem que boa parte desse tempo é em redes sociais. Enfim, esse cara começou a estudar e ver esse monte de coisa, né? E aí, ele percebeu alguns mitos, né? Existem mitos na área de gestão de tempo. O primeiro deles, gente, e que eu ficaria muito feliz se terminando essa palestra, né, esse webinário aqui, vocês se lembrassem disso, né, eu ficaria realmente já sentindo que valeu a pena, se vocês lembrassem de um mito, né, um mito. E esse mito, ele é realmente doloroso aí na história, porque ele diz o seguinte, esse negócio de eu não tive tempo na maioria dos casos, uma grande mentira. Toda vez que você falar para alguém, não deu tempo, você está mentindo, tá? Por quê? Porque você teve tempo para fazer aquilo que você está falando que não deu tempo. Só que você escolheu fazer outras coisas. Meu pai dizia isso para mim, às vezes era meio ruim. Você escolheu dormir, por exemplo, né? Escolheu dormir. E eu não estou falando que é bom ou que é ruim, mas você não dormiu, então você teve tempo, né? Você escolheu fazer um monte de outras coisas. É difícil a gente pensar assim. Né? Para você entender como dá tempo, é só você lembrar do começo dos seus relacionamentos amorosos. Né? Você acha tempo. Tem tempo, lógico que tem. Você encontra, 3 horas da manhã, 4. Ou seja, você tem tempo.
A questão é que você prioriza. Às vezes, no começo, né, alterado emocionalmente, você faz muito mais do que você aguenta manter. Mas você começa a ver que tem tempo. E ele começou a ver isso. Então, toda vez que alguém disser para você isso, não permita. E principalmente, quando você for dizer isso, cara, olha para as tuas palavras. É que não deu. Olha, eu tive que priorizar outras coisas. Aí, beleza. Não deu tempo, é papinho. Tá? Então vamos adiante. Só que eu quero agora entregar algumas coisas, porque esse cara, né, esse empresário que foi com esse monge aí, que ajudou ele a pensar num monte de coisa, e ele foi estudar, ele aprendeu um monte de coisas. Só que hoje aqui, ele pediu para mim, né, para que eu entregasse a vocês 7 dicas maravilhosas sobre gestão de tempo que ele aprendeu durante os estudos dele. 7 dicas. Então, são 7 conceitos, 7 métodos para que você possa aplicar amanhã, tá? Ou para quem vai trabalhar hoje ainda, vai fazer alguma coisa já hoje. 7, tá? 7 notas musicais, 7 cores no arco-íris, 7 dias na semana. É agora, esse 7 aí não está aí à toa, né? 7 dicas de como você gerir seu tempo para deixar de ser aquele empreendedor desorganizado que estava quase quebrando porque não conseguia organizar direito o tempo. Algumas a gente já falou. Pedras grandes vem primeiro, que legal, tem que fazer as coisas que são importantes. Uma vez eu li um livro inteiro falando disso. Você tinha que fazer primeiro as coisas importantes. Cara pálida, eu entendi, mas como é que eu faço isso? Você acha que eu acordo de manhã falando, tomara que eu faça coisas que não são importantes? Tomara que eu faça, tomara que eu faça coisa que não me leve a lugar nenhum. Ninguém acorda com isso. Ninguém acorda com esse pensamento. O problema é que o dia passa e a gente também não fez. Então as dicas, elas são importantes partindo do princípio que você quer fazer coisas importantes, que você quer ter tempo para o que realmente importa, que você quer desenvolver o teu negócio, que você quer ter um trabalho de acompanhamento legal. Então vamos para as 7 dicas. Posso continuar ou não? Vocês estão aí no Face, aí no YouTube, que receberam o link. Até aqui tudo bem, galera? Alguém se viu aí, se viu junto com esse cara, com esse empresário? Eu vou voltar naquele slide que eu odiei lá, porque esse cara estava quase quebrando, ele estava desesperado, né? Só que daí ele resolveu mudar. Olha aqui, cadê? Volta lá. Volta, careca. Cadê você? Ele estava quase quebrando, ele resolveu mudar. Eu nunca vi a careca de alguém ser algo, um sinal de evolução, né? A primeira vez. Olha. E aí ele resolveu mudar. Né? Maravilha. Enfim. Mas ele viu que não era tão simples assim. Então vamos adiante. Vamos com as 7 dicas, vamos para os 7 pontos que são importantes aí para a gente poder fazer essa noite uma noite produtiva, né? Vamos lá. Primeira delas, né? Primeira das dicas aí, que eu acho que a gente tem que guardar. Primeira de todas. Qualquer memória sobrecarregada fica lenta e trava. Ou vai travar ou vai ter bugs. Qualquer memória. Pode ser até do Mac, pode ser, né? O Windows é normal quase. Qualquer, Android também. Tem um pessoal que sabe aí da minha brincadeira. Qualquer uma das memórias sobrecarregada vai ficar lenta ou vai travar. Então a primeira dica que ele aprendeu nessa ocasião é: aprenda a fazer download. A tua cabeça está cheia de coisas para fazer. Eu não sei se alguém aqui já tentou meditar, né? Já tentou fazer um processo de meditação. Eu sempre achei isso aí uma baboseira, assim, de verdade, né? Eu sempre achei que, meditar, cara, eu tenho mais o que fazer, eu tô numa correria gigantesca, eu vou meditar. Você tá de sacanagem, né, cara? Meditar, você tá louco. Até que eu vi 2 coisas muito importantes. Primeiro, que eu não sabia como meu corpo funcionava, tá? Então vamos começar por ela, que explica a segunda ponta. Eu não sei se vocês sabem, o sangue vem pela veia, as veias levam sangue para o coração. E elas levam sangue sem oxigênio para o coração, já usado. Imagina um óleo queimado, né? Chega no coração, o coração joga o sangue para o pulmão. O pulmão puxa o ar, oxigena o sangue. Joga para o coração, que através das artérias manda para o corpo todo, inclusive para o cérebro. Ou seja, quando você respira direito, você oxigena melhor o seu sangue, o que faz com que você tenha maior capacidade cognitiva. Algumas pesquisas dizem que meditar, né, seja lá a versão que você for fazer aí, aumenta em quase 20, 25% a capacidade cognitiva, a capacidade de raciocínio de uma pessoa. Eu tô querendo dizer o seguinte: você ganhou um carro para passar a vida, que é o teu corpo, tua cabeça,
tudo que você tem aí. Esse carro poderia andar 20% mais rápido se você aprendesse a respirar direito em momentos iguais a esse. Mas não é essa a questão agora, nem era essa a dica. Caiu aqui, então fica aí, fica a dica. Se é igual eu e achou isso baboseiro o resto da vida, saiba que você também estava falando baboseira quando você falava que isso não servia para nada, tá bom? Igual eu. Faça um download, ou seja, liste, né? Liste tudo que você tem para fazer. Se você quiser um bom exercício antes de dormir, é maravilhoso você estar com isso pronto. Porque daí você liberta a tua mente para dormir e descansar tranquilamente. Lista tudo que você tem para fazer. Depois que você listar tudo, vai ter coisa que você vai parecer que tudo é para amanhã. Mas eu garanto para você que tem prioridade, né? Você listou um monte de coisa, né? E aí, de repente, tem uma coisa pegando fogo. Você já sabe qual que é a prioridade. Algumas a gente vai ficar até na dúvida do que é prioridade. E aí entra um ponto muito importante, né? Liste, priorize, e que isso eu acho uma coisa muito importante, né? E salve coisas. A todo momento tá chegando coisas para você. A todo momento, né? Você passa num corredor, alguém fala, você tem que ver tal coisa, você não esquece de ver não sei o que lá, você não fala lá. Primeiro que a pessoa já começa a você não esquece. Toda vez que você fala isso para alguém, tá? O nosso cérebro não entende a palavra não. Então, o nosso cérebro recebe instruções. Você não esquece, para o cérebro, significa esqueça. Eu vou dar um exemplo. Não pense em um elefante branco, por favor. Não pense num elefante branco. Né? E aí, conseguiu? Não esqueça, esqueça. E a gente recebe instrução, não esquece de tal coisa. Quer dizer, o cara, além dele estar te ameaçando, ele está já sacaneando você quando ele fala isso. Né? Já está de sacanagem, está querendo te ferrar. O que eu quero dizer com isso? Anote, encontre um lugar seguro para salvar novos itens da lista. Tem uma coisa que eu vejo diariamente, é assim, fulano, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Aí o cara fala, beleza, tem sim, tranquilo, vou fazer. O que você tem que fazer? Não travou não, gente, era eu que estava parado aqui mesmo. Porque trava, porque não lembra. Né? Então escreva, cara, é alguma coisa certa. Fala, cara, fulano, pera um pouquinho só, para um pouquinho. Deixa eu pegar meu celular aqui para eu anotar o que você está falando, cara, porque eu não costumo salvar coisa importante em qualquer lugar. E salvar no meio de uma memória que está cheia de coisa vai dar problema. Estou tentando mudar meu linguajar. Vai dar problema. Então, assim, salve em lugar seguro. Faça uma lista, tira daqui, priorize o que tem que ser amanhã, o que tem que ser depois, cara, o que é urgente. E durante os dias, aprenda a salvar em lugar seguro toda e qualquer instrução que você receber, qualquer coisa nova, qualquer pendência nova. Hoje em dia, os celulares ajudam muito, tá, gente? Por exemplo, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui que eu acho muito legal, né? Por exemplo, hoje, a maioria dos celulares já tem isso, né? Me lembre de mandar um abraço para todo mundo do webinário em 15 minutos. Esquece, eu não preciso ficar pensando nisso mais. Vou te lembrar. Ok, vou te lembrar. Daqui 15 minutos vamos ver se ela vai lembrar, se vai me lembrar mesmo. Ou seja, tem ferramenta para isso. A gente vai falar um pouquinho disso. Ou seja, download, lista, prioriza e nunca... Aí vamos lá, então. Então, sempre lembre de guardar coisas novas em locais seguros. Eu prometo para você que se você falar para alguém, pera um pouquinho, eu prefiro anotar para eu não deixar de fazer o que você está falando. Você vai passar confiança, credibilidade, já de cara. Sem contar o fato de você não se queimar com aquilo que você achou que lembrava que você era super-herói e não era, e depois faz um monte de cagada. Aí, falei, eu não queria. Faz um monte de coisas erradas, porque você não está dando atenção correta para uma informação segura. Salve em local seguro. Primeira dica, priorize, liste, priorize e salve em local seguro. Ah, Rafael, eu não preciso disso, eu tenho boa memória. Cara, isso aqui é um desenho, depois vocês vão receber, de Leonardo da Vinci. Encontraram uma folha dele, onde adivinha o que o Leonardo da Vinci fazia? Listava tudo que ele tinha para fazer. Listinha, caderninho, galera, pode ser papel, pode ser... tem um monte de aplicativo que ajuda, mas pelo básico, a melhor ferramenta é aquela que você sabe usar. Tá? É aquela que você sabe usar, que você conhece. Tá? Não tem outra. A melhor ferramenta é que você sabe usar. Quem eu ouvi dizendo isso foi um cara que eu acompanho muito, que é o Ricardo Jordão. Ele fala, a melhor ferramenta é que você sabe usar, cara. Não tem outra. Você não sabe usar outra, que adianta ela ser boa. Né? Claro, vá aprendendo, né? Então aqui tem uma listinha do que Leonardo da Vinci acharam aqui nesse desenho que vocês estão vendo aqui, ó. É uma lista, um papel com um monte de coisa que ele tinha para fazer. Claro que no meio das tarefas dele tinha de secar um corpo humano para estudar anatomia, fazer não sei o que lá. O cara era meio... Então assim, eu não... esse negócio de lista, o que o Rafael tá falando nada a ver.
Então vai conversar com o Leonardo da Vinci, então, se é melhor que ele. Então, cidadão, vamos adiante, vamos seguir. Dica 2, tá? A 2, ela é muito importante nesse processo, muito importante. Aprenda a negociar. Gente, eu vou dar uma informação aqui que custou para mim uns 4, 5 mil reais de um curso que eu fiz, tá? Uma informação. Eu paguei um curso de gestão de tempo gigante, fui lá estudar, tá lá. Do curso eu lembro uma coisa, e é essa que eu vou dividir na dica 2, só uma. Então, cara, se você guardar isso, para mim custou 5 mil reais. Então, para você, é agora aqui, você vai ter ela na mão. Foi dado um exercício para nós. O exercício era mais ou menos assim: faça uma cotação para a construção de uma casa de 2 quartos, e aí dava as estruturas: 2 quartos, um banheiro, um terreno, um muro e assim por diante. E você tem 10 minutos para fazer isso. E aí todo mundo começou, e era em grupo, né? Nós juntamos com o grupo, falando uma casa, quanto custa o material, que não sei o que lá, começamos a fazer, blá, 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 vai, não sei o que, faz isso, faz aquilo outro. Terminamos de fazer, entregamos pro professor, e o nosso grupo foi o primeiro a apresentar, e eu fui um dos primeiros a apresentar pelo nosso grupo. Apresentei, ele falou: a casa vai custar 140 mil, tal, que era um valor mais ou menos assim. Eu falei: que tipo de torneira é que vocês têm aqui? Eu falei: não, a gente não... Qual a marca? Eu falei: não sei a marca. Né? Esse a gente não fez. Ah, tá. Vai grama, o que vai no jardim aqui? Grama, que tipo de grama? Grama, quanto custa o metro quadrado? Não, a gente pôs mais ou menos, porque não vi. E aí começou a questionar: tinta, que tinta? E eu comecei a ficar bravo, né? Eu falei: cara, o cara dá 10 minutos para fazer um negócio, eu tô fazendo, agora vem reclamar, falar que não tá bom? Aí tica tá, né? Eu não aguentei. Na quarta, quinta questão dele, eu falei: viu, pera um pouquinho, você deu 10 minutos pra gente fazer. Por que ele falou: o que você está querendo dizer? Eu falei: 10 minutos não dá para fazer tudo isso que você falou. Aí ele falou: mas por quê? Você precisava de mais tempo? E eu falei: sim, claro que eu precisava. Aí, gente, olha que dor. Ele falou: mas você pediu? Você pediu mais tempo? Para mim? Pelo menos para mim, não. Você chegou a pedir mais? Se você tivesse pedido, eu te dava mais tempo. Mas... Aí eu fiquei olhando para a cara dele, assim, não sabia se eu dava uma cabeçada nele, o que eu fazia. Eu falei: caraca... Quantas vezes você se matou por coisas que poderiam ser negociadas, tá? E o que eu tô querendo dizer para você? Amanhã, meu Deus, amanhã é um dia, filha da mãe, porque eu tenho que entregar isso, eu tenho que entregar aquilo, eu tenho que visualizar, combinei com o cliente de fazer não sei o quê, e eu tô quase me matando. Sabe aquelas horas que surgiu um imprevisto, tá acontecendo não sei o quê, aí eu começo a fazer tudo de qualquer jeito? Aprenda a negociar, né? E aí não tô falando de preço. E cheque se é possível. Às vezes não é. Olá, fulano, tudo bem? Fulano, nós combinamos tal coisa que era para hoje, tal hora. Né? E eu posso te entregar normalmente, eu vou dar um jeito de entregar, fique tranquilo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu poderia entregar isso para você amanhã? Ou poderia te entregar isso semana que vem? Muda alguma coisa para você? Não, para mim, tranquilo, cara. Pode ser, eu nem tô aqui, eu tô viajando. Ah, tá jóia, ganhei tempo. Às vezes a gente se mata, sendo que há espaço para negociação. E se não houver, o cliente vai te falar, o cliente, um colega de trabalho, seja lá quem for, vai falar: não, cara, tranquilo, para mim, eu vou usar isso mais para frente. Né? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa da minha equipe sobre isso, que ela falou: eu tô desesperado. Eu falei: o que você tem? Eu vi que não estava bem, né? Eu falei: o que acontece com você? Aí ela pegou e falou: não, é que eu tô com muita coisa. Por quê? Ela falou: porque eu tenho que te entregar hoje isso aqui. Né? Eu, teoricamente, sou responsável ali pelo trabalho dela. Eu preciso te entregar hoje isso aqui. Eu falei: não, mas isso você pode entregar na semana que vem. Ah, mas você falou que era hoje. Porque eu não costumo combinar nada sem data. Né? Mas se eu soubesse que você estava se matando, pode ser. Ela quase chorou na hora. Falou: eu não acredito. Quantas vezes a gente poderia negociar? Então a dica 1 é: liste, priorize e aprenda a salvar em local seguro. A dica 2 é: negocie quando necessário. Imprevistos acontecem, buchas acontecem, mas não quer dizer que você tem que mudar o que você combinou. Combinado é sagrado. Combinado só se muda entre as duas partes que combinaram. Né? Não pode ser unilateral aí nesse cenário. Então aí combina, às vezes muda. Eu costumo dizer até, hoje a gente está negociando, combine até o que te pediram, às vezes. Eu lembro que durante muito tempo da minha vida eu programei durante 2 anos, fui programador. E eu lembro que eu desisti de ser programador, porque um dia um cliente me pediu um relatório, eu fiz o relatório, passei o final de semana, 3 dias fazendo o relatório. E aí chegou na segunda-feira, eu falei: cara, eu consegui fazer o relatório que você pediu, tal. Olha, deixa eu mostrar para você, ó, entra aqui, aperta OK. Aí ele entrou, apertou OK, apareceu o relatório. Aí eu olhei para a cara dele e falei: e aí? Ele falou: legal, deixa eu te pedir outra coisa, é que eu tô precisando. Cara, eu quase que bati nele. Eu falei: não acredito. Né?
E o que era negociar nesse caso? Era, cara, eu quero fazer um relatório. Cara, eu posso fazer, não tem problema nenhum. A pergunta é, você vai realmente precisar desse relatório? Porque vai me tomar 3 dias e, cara, é muito trabalho. Pode ser que ele falasse, não, Rafael, então deixa, cara, isso daí nem é tão importante, deixa pra lá, né? Mas não, a gente quer ser solícito, a gente quer ser legal, a gente quer... E aí a gente acaba... Agora, se ele falasse, não, eu preciso muito e vale a pena 3 dias, vale a pena 1 ano, aí beleza, tá bom. Né? Mas a gente ajuda até as pessoas a analisarem o que estão pedindo pra gente. Às vezes até cliente. O cliente pediu um negócio e fala, cara, é muito importante para você? Precisa ser nessa data? Né? Aprender a negociar é uma das chaves da gestão de tempo. Né? Priorizar, e vamos para a terceira, porque senão o tempo não passa aqui e a gente não aproveita bem o nosso próprio tempo. Terceira dica que esse cara mandou dizer para vocês aqui. Aprenda a delegar, correr risco, aproveitar oportunidades. Toda tarefa, a primeira pergunta que quando a gente tem uma tarefa na mão, a primeira pergunta que a gente deveria fazer, né, é assim, essa tarefa precisa ser feita? Quanta coisa a gente faz que não precisa? Atrás eu mostrei o exemplo, né, de uma tarefa que nem precisava ser feita. Agora a questão 2, precisa ser eu? Né? Precisa ser eu mesmo que tenho que fazer isso, ou eu poderia pedir ajuda, ou delegar para alguém, você que é empresário, delegar para alguém da tua equipe. Às vezes você vai fazer um negócio, a tua hora custa caro. Quanto tempo custa a tua hora? Putz, isso daqui se uma outra pessoa fizesse, me ajudaria muito. Né? E às vezes a gente fica pensando, mas, puxa, será que, e se eu passar e der problema? Tá, e se eu continuar a vida inteira tendo que fazer isso? Essa é a pergunta, né? Eu prefiro a exceção de alguns problemas, às vezes, do que a prisão de ser perfeito, né? Ou seja, a liberdade de ter alguns problemas, às vezes, ou a prisão de ser perfeito. É uma escolha, é literalmente uma escolha. E aí eu digo para vocês, quem pode fazer e que muitas vezes quem pode fazer melhor que eu. Então, a primeira coisa, putz, isso aqui não precisa ser eu posso delegar. Por quê? Porque fica mais barato. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheci, da cidade de Taubaté, eu nem sei se tem alguém de Taubaté aqui. Essa pessoa, ela tinha uma recepcionista na empresa dela, e era um salão de beleza, e ele começou a ter problema. Um dia ele foi, e aí a gente conversando tal, e ele disse que conversou com uma pessoa que falou para ele o seguinte, cara, coloca alguém para fazer isso para você. E a primeira conta que ele fez, cara, não tem condição de colocar alguém, porque vai me custar tanto a mais, né? A gente sempre pensa desse lado e não deixa de estar certo, quanto vai custar. A pergunta é, com aquele tempo livre, quanto você poderia vender mais? Então, e na época ele fez a conta, ia custar para ele, eu vou precisar contratar alguém, ia custar mais R$1.000, R$2.000 para ele, eu não lembro o valor exato. Com isso, liberaria 5, 6 horas do dia dele. Salão de beleza, eu acho que vocês conhecem como funciona, né? Uma mulher vai lá fazer cabelo, não é o meu caso, né? Mas quase 300, R$400. Com aquele tempo livre, quanto que ele conseguiria atender? Quanto que ele conseguiria vender? Quanto que ele conseguiria manter? Quanto que ele conseguiria encantar de clientes a mais? Então a gente às vezes erra, né? Ao falar, eu vou esperar as coisas acontecerem para fazer o que precisa ser feito. Tem horas que você precisa fazer o que tem que ser feito para que as coisas aconteçam. Não o contrário. E ele bancou. Né? E natural, ele liberou. Então, para às vezes de pensar só no quanto você vai gastar, mas o quanto você vai ter de tempo e o que você pode fazer com aquele tempo para que também você fature mais, né? Venda mais, receba mais, seja melhor naquilo que você vai fazer. E quanto isso representa? E na maioria das vezes isso vai ser muito mais do que o teu gasto. Então, fique esperto. E, né, ou seja, delegue, veja o que é a tua hora, o que tem que ser você mesmo, e muitas vezes tem gente que vai fazer melhor que você algumas coisas. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele até hoje, cara, o cara, ele faz toda a parte ele não é da área de tecnologia, ele não mexe na parte de tecnologia, ele trabalha com uma outra área que não tem nada a ver com tecnologia, mas ele se orgulha, né? Eu que fiz o meu próprio site, eu que fiz não sei o quê, eu que fiz a minha rede social. Tá, quanto tempo ele passa fazendo isso? Ou seja, isso tem custo. Aí de graça, porque eu mesmo que faço. Teu tempo não custa nada, 0,6. Pelo amor de Deus. Segundo, faz um cocô de trabalho. Ele não é bom naquilo, não é aquilo que ele é bom. O negócio dele mesmo está precisando de ajuda e ele está, né? Então a gente brinca com o que pode ser brincadeira, né? E faz sério o que precisa ser sério. Tem pessoas especialistas. E não faça a besteira de chamar um especialista e dizer para ele como tem que ser feito. Né? Steve Jobs tinha uma frase que eu gostava muito, que dizia o seguinte: não faz sentido você contratar alguém inteligente e dizer para ela como tem que ser o trabalho. Né? Tem que liberar.
Agora, não conseguiu fazer, então talvez você se enganou na contratação, né? Aí a gente tem que olhar um outro campo. Agora aqui, a questão é, aprenda que você não precisa fazer. Dica 1, liste. Dica 2, aprenda a negociar. Dica 3, por favor, não pense no que você gasta apenas. Pense no que você vai ganhar por aquele tempo seu que você liberou. A questão é, coloque uma utilidade para o seu tempo e faça conta. Não faz a conta só de um lado, senão você fica preso. Ah, não quero gastar, não quero gastar. Tá, mas você não quer ganhar também? Então coloca os dois na balança para você ver o que é melhor. Né? E pare de ter medo do problema que vai... Ah, mas se não for eu, não vai ficar tão bom. Então, mas se for você, vai ser sempre assim, vai ser sempre você. Aceita a curva, aceita risco para algumas coisas e segue. Gente, tô falando isso com dor no coração, porque eu sofro até hoje para fazer isso, mas eu lembro dessa diquinha todos os dias para eu tentar me libertar. Beleza? Terceira dica, vamos para a quarta, então, para a gente ser rápido aqui, senão eu vou passar do tempo que a gente combinou aqui para o nosso bate-bola. Quarta, e muito importante também nesse processo, elimine o curto-circuito. Essa é muito simples. Boa parte dos problemas de gestão de tempo não existem por causa do tempo, existe porque você se comunica mal, tá? Como assim você se comunica mal? Você dá instruções ou passa informações de maneira que as pessoas não entendam, tá? Inclusive, vou dar uma dica para vocês aqui, quem puder depois procure no YouTube, a gente vai mandar junto com os links lá. Pai ensinando o filho a programar. A programação, ela ajuda muito. A programação, ela não admite comunicação errada, né? Os caras que programam. Né? Cara, se você falar assim, quando clicar vai levar para um outro lugar. Qual lugar? Né? Rafael, dá um exemplo. Imagina que você tem uma secretária, alguém que trabalha junto com você, e você fala para ela o seguinte, fulano, faz favor para mim? Faço. Dá uma olhadinha e vê se essa lâmpada que queimou, se tem para vender lá no supermercado X. Você fala assim para ela. Aí ela vai, e daqui a pouco a menina não volta, a lâmpada tá queimada ainda, e você vai lá e procura ela. Aí você fala, viu, você chegou a ver lá se tinha no supermercado X? Eu vi. E aí? Não tem. Tá. Então faz o seguinte, já que não tem, veja num outro supermercado, vê lá naquele outro que é o ABCD lá, não sei o que das quantas, veja lá se tem. Nada. Vamos lá. E aí, você viu? Também não tem. Tá. Então faz o seguinte, procura no outro lugar. Ah, tá bom. Aí ela vem para você e diz, viu? Eu olhei lá, tem. Nesse outro tem. Quanto é a lâmpada? Não vi. Ah, vou ver. Aí ela vai ver. Aí ela volta. Ó, R$5. Né? Ah, R$5? Tá. E eles entregam ou a gente precisa buscar? Aí, não vi. Então vejo. Né? Aí vai, volta. Eles entregam. Tá? Maravilha. Como que a gente faz para pagar? Não vi. Ah, aí você fala, Rafael, mas daí você tá querendo mudar as coisas, né, cara? Porque daí a pessoa é incompetente, né? Pelo amor de Deus, a pessoa é incompetente. Porque eu, no lugar da pessoa, eu cotaria, eu faria não sei o quê, existe a historinha do abacaxi, que não sei o quê, cara. Beleza, tá? A questão é, como que você vai saber se as pessoas são ou não são competentes? Se vai ou não vai fazer isso? A sugestão é, perca um pouquinho mais de tempo para dar instruções ou para se comunicar. Você poderia ter perdido um pouquinho mais de tempo. Fulana, essa lâmpada queimou, eu queria que você cotasse em 3 lugares, e não importa os 3 lugares que você vai cotar, até você encontrar 3 lugares que tenham, encontrar o preço. Quando você encontrar o preço, você já vê qual a forma de pagamento, se eles entregam aqui ou não, e quando você encontrar dos 3, se não for mais do que tanto, você, por favor, já compra de um deles, né? Se for entregar aqui, você já pega, liga para o fulano para ele vir aqui para instalar a lâmpada para nós, depois que ele instalar, e aí veja, cota com 3 para instalar, depois que ele instalar, você paga ele e me avisa só que deu tudo certo. Eu perdia, percebe, gente, na frase, um minuto a mais, então nem isso, né? Só que eu eliminei 300 curtos-circuitos no meio do cenário. Uma vez uma pessoa trabalhava comigo, ela falou, Rafa, não aguento mais, eu tô sobrecarregado. Então isso que eu tô falando é uma história real, tá? Eu tô sobrecarregado. Eu falei, mas como? Esse cara não tem muita coisa para fazer, mas por que ele tá sobrecarregado? Né? Por causa da lâmpada, né? Alguém vinha e falava, a lâmpada queimou. Aí ele falava, veja o orçamento. Ah, mas não tem. Blá, blá. Quer dizer, eu chamo isso de curto-circuito. Quantos curtos-circuitos estão acontecendo na sua vida nesse exato momento?
Quantos curtos-circuitos você poderia ter eliminado simplesmente se comunicando melhor? Né? Ah, Rafael, mas eu não tenho tempo para ficar dando instruções desse jeito para as pessoas. Então fica no curto-circuito, então que torre. Né, que torre, porque é muito da sua parte. Não adianta culpar os, porque a pessoa não é eficiente. Tá? E aí, esses 3 dedos aqui, ó, eu tô apontando o dedo para ela, né? A culpa é da pessoa. Esses 3 dedos estão apontando para mim, um Deus está vendo. Né? Resolve, tá na tua mão. Agora, eu dei as instruções desse jeito, ainda não foi, aí, amigão, aí nós temos que fazer a fila andar, vamos adiante. Chegamos na 4ª dica, estamos indo para a 5ª dica, então, rapidinho. 5ª dica, elimine as distrações. Elimine as distrações. Gente, eu vou falar um dado aqui para vocês, tá? Só para vocês lembrarem, isso aqui é muito importante. Alguns problemas da administração, isso aqui é um trechinho de um livro, segundo Rudy Aaron, estudioso do assunto, num livro de 2008, uma recente pesquisa americana mostrou que um profissional só consegue permanecer focado em uma tarefa, hoje, nos dias de hoje, por máximo 11 minutos, até que o telefone toque, de uma maneira geral. Quanto tempo você consegue ficar concentrado numa tarefa? Uma vez que ele para um trabalho, custa, em média, 25 minutos, né, até que a atenção dele volte para a primeira tarefa. Ou seja, a cada interrupção, a atenção plena leva 25 minutos para voltar. O que eu quero dizer com isso? Que literalmente nós perdemos 2 horas por dia devido às interrupções. 2 horas é muita coisa. Eu chamo isso de areia, tá? Isso não é água, isso é areia. A gente não percebe, mas está aí, né? Porque a grande questão é a areia é difícil de pegar. Você fala assim, eu perdi tempo hoje, com o que foi? É que meu pneu furou, fiquei 2 horas na estrada. Isso é uma pedra, você consegue identificar. O problema é quando você termina o dia correndo pra caramba e não sabe dizer por que você não conseguiu fazer nada. Aí eu te digo, areia ou água, né? Areia é isso. Água são, ou seja, todo e qualquer tipo de interrupção destrói o seu dia. Tem coisas que não dá. Pô, Rafael, sozinho na minha empresa, o telefone toca, eu tenho que atender. Beleza, ok. A questão é quando a gente permite que as interrupções aconteçam. Por exemplo, mesmo de exemplos internos, urgente, que possa esperar, vocês anotem durante o dia e falem comigo das 5 às 6. Se for algo urgente, vocês me interrompem a hora que for, não tem problema. Mas se não, das 5 às 6. Por quê? Porque enquanto você não fizer isso, vai ficar vindo um monte de gente aos pouquinho. Fala, Rafael, não sei o que eles querem lá. Aquilo podia ser juntado numa lista e uma vez só você ter resolvido. Então, elimine as interrupções, dá para fazer. Isso que eu tô falando, gente, é a coisa mais prática do mundo. Eu não vim aqui para falar blá. Existe uma teoria de classificação da gestão. Cara, eu tô falando do dia a dia. Do dia a dia, do que você pode fazer amanhã. Agora, tem uma questão que você vai precisar pensar com muito cuidado. Se você tem celular e no teu celular, falar nisso, meu despertou aqui, ó, mandar um abraço para todo mundo do webinário, tá? Tem notificação, você tá de sacanagem, né? Por quê? Porque eu vou estar falando com você, você vai olhar para mim e vai olhar, chegou uma notificação, você olha pro celular, já viram pessoa assim? Tá conversando com você assim, aí faz assim, ó. Oi. Isso é viciante, igual cocaína, galera. Já tem um monte de estudo que prova isso. Você tá usando cocaína e não sabe, né? Em termos de efeito cerebral, é a mesma coisa. Tire as notificações do seu celular e combine com quem é importante para você o seguinte, se for gente, liga. Eu não vou ficar olhando notificação, porque isso detona. Se uma interrupção a cada um minuto tira 2 horas do dia, imagine as notificações das mensagens do grupo da família que vem 13 bom dia de manhã para você. Você está se sacaneando gigantescamente. É um negócio do tamanho do mundo. Mas é difícil porque você está dependente disso. Dependente, você precisa ver a notificaçãozinha. Não é à toa que todo aplicativo tem notificação, gente. Eles querem nossa atenção. Não há nada mais valioso no mundo que a sua atenção. Nada mais valioso no mundo. E o que eles querem é que você fique ali na timeline infinita, na notificação e assim por diante. Isso é um crime, né? Isso devia ser proibido. Tanto é que os donos das grandes operadoras aí, o próprio Steve Jobs, ele não deixava os filhos deles, com menor de 12, 13 anos, usar laptop nem nada do que ele construía, né? Engraçado isso. É tão bom que os filhos não podem usar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, elimine as interrupções, seja conversando, seja combinando, seja tirando as suas notificações. Por quê? Porque essas notificações eu chamo de água. Você não vai perceber que é isso. Você não vai ver, sabe por quê? Você fala, nossa, eu não consigo 25 minutos de tempo para ler. Pega aí o seu telefone, instala um aplicativinho chamado Momentum. Tá? Hoje, a atualização nova do iOS, eu acho que no Android também tem, ela já mostra. E pede para monitorar o teu dia, para você ver quanto tempo você passa no celular. Para depois você falar para você mesmo que você não consegue 25 minutos para ler um livro, né?
te catar, né? Não se permita mentir assim para você mesmo. Para mim, você pode mentir, para você, não, tá? Quinta dica, elimine as interrupções. Vamos para a sexta, estamos acabando, gente. A melhor ferramenta de todas é aquela que você domine. Use uma ferramenta para te ajudar. Eu, particularmente, gosto de 3, que são muito importantes para mim, que é o Wunderlist, que é o Evernote e que é um calendário. Uma agenda onde eu sei o que eu tenho que fazer, eu marco para amanhã, eu quero dormir sem pensar no que eu tenho que fazer amanhã, porque eu já organizei o dia de amanhã, né? O máximo que eu olho um dia antes para separar a roupa, amanhã eu preciso ir assim, preciso ir assado. O Wunderlist, porque é lista é a coisa mais eficiente que existe, tá? E o Evernote para guardar porcaria, isso aqui eu preciso ver um dia. Põe lá, coloca um nome lá, um dia você procura e tá lá, esses 3. Isso vai num kit que a gente vai entregar no final para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, use uma ferramenta. Gente, sexta dica, use uma ferramenta. Sétima e última, tá? Pra gente poder finalizar esse processo todo. Rafael, eu sou multitarefa, eu tenho uma facilidade de escrever, assobiar e chupar manga que você não tem noção. Eu escrevo enquanto eu canto uma música e aí eu dirijo com não sei o que lá. Gente, tem um monte de teste que mostra que isso é uma mentira, né? Um monte de teste que mostra que isso é uma mentira. Todo tipo de atividade, é muito simples, né? Tem até um cara que ele coloca um exemplo. Tenta calcular, né? 35 vezes 42 enquanto você canta uma música. Tá? Tenta calcular, faz o cálculo, pega a caneta aí e tenta fazer. Cantando uma música, eu duvido que você consiga. Né? Aí você vai ver que você não é multitarefa, você é monotarefa. E a gente costuma fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E qual o problema disso? Você fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você vai estar distraído para as decisões que você precisa tomar. Distraído para as decisões que você precisa tomar. Gente, decidir algo é sagrado e é uma bênção. Tá? Decidir algo é sagrado e é uma bênção. Toda vez que você estivesse no momento de decisão, você tinha que lembrar assim, ó, vou por aqui ou vou por aqui? Se eu for por aqui, eu construo um universo inteiro na minha frente. Um monte de coisa da minha vida vai acontecer porque eu escolhi ir por ali. Se eu vou por lá, um monte de coisa vai... Se eu me comprometer com isso, se eu me comprometer com aquilo, isso depende de um monte de coisa. Ou seja, você deveria estar muito atento às decisões que você toma, às escolhas que você faz. Porque elas constroem o universo. A próxima decisão que você vai tomar muda a história da sua vida. Sabendo disso, você vai tomar ela de qualquer jeito? Você vai fazer ela no meio de um monte de coisa e assim por diante? Você vai correr e assim tentar resolver as coisas? Né? Ou seja, gente, o que eu quero dizer para vocês nesse momento da decisão, que é a sétima dica, a correria que você está vivendo agora é fruto da pressa e da correria que você tomou decisões no passado. Se você não parar esse ciclo, você vai viver correndo. A correria que você está agora é por causa de decisões pequenas. Eu vou fazer isso, eu vou começar esse projeto, eu vou fazer aquele outro, eu vou fazer aquele outro. Eu não pensei em todo o processo. Não decida com base numa circunstância. Decida com base no movimento. Esse é o ponto que eu queria deixar como a sétima dica. Ou seja, resumindo para vocês aqui, para a gente voltar no beabá que a gente tanto falou aqui, que é muito importante. Primeira dica que esse cara teve lá do mágico. Primeiro, aprenda a listar, tira da cabeça. Né? Tem uma coisa legal, o Albert Einstein não sabia o número do próprio telefone, ele falava que dava para encontrar nos diretórios, nas listas. Ou seja, tira da cabeça, põe em algum lugar. Segunda dica, aprenda a negociar. Nem tudo que você está se matando para entregar amanhã é para amanhã, negociado, e nem tudo que você está pegando para fazer precisava ser feito. Né? Terceiro, aprenda a delegar, nem tudo que você está fazendo precisava ser você. O que você faz, tem gente que poderia fazer melhor. Mas eu vou gastar, pensa no quanto você vai ganhar. Quarta dica, elimine o curto-circuito, comunique-se melhor. Né? Dê instruções mais claras, preveja o que vai acontecer para que não precise ficar voltando para você num curto que te deixa louco. Quinto item, elimine as distrações. Distrações não fazem bem, não te levam a lugar nenhum. Elas são terra e areia. Você não consegue... 2 minutinhos, 1 minutinho, 3 minutinhos, isso é areia, você não consegue pegar. Aonde foi meu tempo? 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Eu só dei uma olhadinha no Face. Essa olhadinha no Face acontece 35 vezes no dia. Então você perdeu quase 2 horas no Face, com 5 minutinhos, até mais, e você não tem 15 minutos para fazer uma leitura. Tá? A melhor ferramenta é a que você conhece, a que você usa,
a minha sugestão é uma listinha bem listada e um calendário bom resolve tudo, é o que os grandes usam, tá? E tome decisões tomando cuidado, tá? E aí, esse cara, né, esse que passou por tudo isso aí, que esse cara que foi pro monge, ele descobriu o seguinte, finalizando, né? Ele descobriu que ele estava dormindo, né? E após acordar para o mundo da gestão do tempo, ele fez em meses o que ele não tinha feito a vida toda. E o sábio, antes dele ir embora, perguntou para ele o seguinte, disse para ele o seguinte, valorize seu tempo. Quando lhe perguntarem, você tem 10 minutos do seu tempo? Pense, será que eu tenho 10 minutos da minha vida para isso? Porque é a tua vida que vai com o teu tempo, não é o teu tempo. Não existe tempo, existe vida. Tempo é vida, e se você não aprender a administrar corretamente a tua vida, naturalmente você não vai ser bem sucedido nessa história, tá? E aí a gente vai para o último ponto aqui que eu queria deixar para vocês, que eu acho que é importante. E aí a gente quis terminar a historinha do cara. E viveu feliz enquanto teve tempo de viver, porque a vida também é perecível, vai acabar, por mais que a gente esqueça disso todos os dias, tá? Esse é o ponto principal. Gente, as dicas eram essas, e agora eu quero fazer um negócio para vocês. Vocês vão poder baixar os slides, baixar um kit tempo e participar de um sorteio que nós vamos fazer, tá? Aqui hoje, nesse link aqui, ó, vocês estão vendo aí, HTTPS, vamos colocar aí no comentário também do Facebook e também do YouTube, para vocês poderem ver, bit.ly/2G1QTEC, essas coisas aí, é isso aí. Vocês indo nesse link, vocês vão preencher lá um formuláriozinho rápido que nos dá um feedback aí sobre o que aconteceu aqui hoje. Todos os slides em detalhe vão estar lá para vocês poderem ver, usar, falar com a equipe, conversar com outras pessoas, tá? Nós preparamos lá também um kit tempo. O que é kit tempo? Eu separei pessoalmente, junto com a equipe aqui, algumas palestras que aprofundam isso tudo que eu falei aqui. Nós também damos dicas lá de alguns livros que foram fundamentais para essa leitura. Por exemplo, esse lance da comunicação, de comunicar-se direito, vem de um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Eu comprei de raiva. Eu falei, cara, eu trabalhava muito. Eu falei, não é possível que esse cara tá de sacanagem falando um negócio desse. Eu comprei. E realmente tinha coisa muito legal lá. E, preenchendo esse formulário, nós vamos sortear 3 livros sobre gestão de tempo, tá? Um mês de social media, né, da Solo Agência aí, que a gente vai dividir com vocês, de social media. Inclusive, a gente colocou no pacote lá um material super legal, né, do Lindolfo, né, que é presidente do Multicoisas. Eu não sei se vocês conhecem a rede de franquia Multicoisas. Eu tive o prazer de conhecer o Lindolfo, e o Lindolfo escreveu um material só sobre gestão de tempo. E, gente, é muito importante vocês sempre lembrarem, aprenda com quem vocês admiram, com quem chegou onde vocês querem chegar. O Lindolfo tem uma carreira gigantesca, linda, e faz parte dos conselhos de ABF, etc. E ele montou um material com tudo que ele aprendeu durante a vida sobre gestão de tempo. E tá no nosso kit de tempo aí para vocês poderem ter acesso. Até agradeço o Lindolfo mais uma vez aí por ter cedido para a gente entregar para o pessoal. Então, nós vamos baixar os slides, kit tempo e ainda um sorteio, né? Para quem for sorteado aí, que tem empresa, tá? O que a gente vai fazer? Literalmente nós vamos entregar para vocês aí um ponto muito legal. É um trabalho que a Solutudo faz, é aquele negócio, né? Eu não sei fazer, não tenho tempo para fazer, paga alguém para fazer, a gente pode ser a gente se quiser, que é da parte de gestão de redes sociais, onde a gente cuida de tudo que estão falando da sua empresa, posta para você, cria conteúdo para você, faz tudo para você, porque a gente acredita que você não nasceu jornalista, que você não nasceu marqueteiro, você nasceu bom no produto que você faz. Nesse tipo de coisa você poderia delegar. Então, se você se preencher esse formulário lá, nós vamos sortear e você vai ganhar um empurrão aí. Um mês onde a gente cria 10 artes lindas para você, 10 posts legais, para que você possa dar o pontapé inicial nessa delegação de atividades aí. Bom, gente, agora nós vamos para o mundo seguinte, que é abrir para perguntas. Eu agradeço vocês todos aí por terem participado, espero que tenha acrescentado o conteúdo para vocês. Eu me preocupei muito junto com a equipe de que fossem coisas práticas para usar já, para usar amanhã, para usar agora. E eu espero que vocês se lembrem desse cara que ia, sem dúvida nenhuma, quebrar, porque não estava sabendo usar bem a vida, não é o tempo. E aí ele encontrou esse sábio que ensinou ele que pedras grandes entram primeiro. E a gente tem que tomar muito cuidado, e deu 7 dicas para facilitar a vida de vocês. E agora nós vamos ter um tempinho para perguntas aqui. Vamos abrir alguns minutinhos aqui para perguntas. Eu acabei indo um pouquinho além do horário aqui, porque eu me empolguei e eu não gosto de economizar quando é
compartilhamento de informações. Vamos dar uma olhada aí o que está vindo aí de mensagem, se tem alguma pergunta para a equipe, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer aí, manda que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Equipe, vai me passando as perguntas aí. Eu vou até abrir meu WhatsApp aqui, se vocês quiserem mandar pelo WhatsApp, ou se quiserem falar, ou pode falar alto aí que eu ouço vocês aqui. Se tiver alguma pergunta, a gente já dá uma olhada aqui. Vamos ver se tem perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê vocês? Deixa eu ver. Vamos ver. Se tiver alguma, a gente manda bala. Senão, a gente... Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem 230 comentários aqui na live do Facebook. Não sei se estão vindo... Se está vindo alguma... Vamos lá, galera. Agradeço todos aí. Vamos ver se tem alguma. Maravilha. Bom, eu vou... Como esperando aí, caso apareça alguma, a gente manda bala. Bom, o lado bom de não ter muita pergunta, porque ficou claro, né? Espero que seja isso, tá, pessoal? Um ponto que eu queria dizer para vocês aí, que eu acho que é importante, são 3 perguntas que normalmente, quando a gente está lidando, acontecem muito. Rafael, e aí eu vou falar de mim mesmo, né? O que eu uso diariamente, eu até dei a dica ali dos 3, e eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês aqui, no dia a dia, você fala, cara, eu quero começar. Tem alguma aí, gente? Se tiver, vocês me avisam. Manda bala. Legal. Quem que tá fazendo a pergunta? Quem? Ara Comunicação, fazendo... Como é que a gente lida? Rafa? Beleza, eu quero gerir meu tempo, tô animado, quero fazer isso e tal, mas como é que eu vou lidar com os clientes que querem e ligam pedindo orçamento para ontem, né? A grande pergunta, na realidade, é assim, a questão de gestão de tempo, ela não tem a ver com você não fazer alguma coisa ou conseguir postergar. É você eliminar o que não é essencial para você ficar com o que é essencial. Então, a minha pergunta, né, nessa questão, a minha resposta, pessoal na área da comunicação aí, para pontuar, é assim, o que eu posso eliminar do resto para que eu tenha tempo para responder esse cliente para ontem? Porque, infelizmente, a gente até fez uma outra palestra aqui, nós vamos voltar nela um tempo atrás, que eu acho bem legal, é assim, eu não acredito que os clientes vão ficar mais pacientes com o passar do tempo. E, literalmente, nós estamos num mundo onde muitos deles, quem responder primeiro, leva. Claro que responder rápido não pode ser responder errado, porque senão cai naquele item que a gente falou de decisões, né? Aí eu resolvi, como ele estava com pressa, eu mandei um orçamento de qualquer jeito para ele, porque senão eu ia perder a venda. Cara, às vezes, se você mandou um orçamento errado, a melhor coisa que poderia ter acontecido é você ter perdido a venda. Porque depois você não vai conseguir cumprir, você calculou errado, vai dar um trabalho gigantesco, então você tem que ter consciência do que você está fazendo. Cara, isso aqui eu consigo fazer, eu consigo entregar, semana que vem tem um funcionário meu que está em férias, eu tenho que ver isso aqui, eu tenho que olhar, eu tenho que pensar direito para entregar direito. No longo prazo, não é o mais rápido que vence, é o que mais rápido se adapta às mudanças, já diria Darwin. Então, o ponto importante desse processo é assim, o que eu posso eliminar? Pensa no resto, porque cliente é a prioridade de qualquer empresa, né? Cliente é a prioridade. O que é mais importante para uma empresa que cliente? É o patrão, né? Teve até um amigo meu que falou, eu quero abrir uma empresa. Aí eu falei, por quê? Porque eu não aguento mais ter chefe. Eu falei, cara, não abre então, porque você vai ter 300 chefes. Se tiver 1000 clientes, você vai ter 1000 chefes. Não adianta, se você não sabe lidar com o chefe, você não sabe lidar com o cliente. Então você não pode ter uma empresa se você não sabe lidar com o seu chefe. Por esse motivo, não. Então, um ponto que eu acho interessante na história aí é assim, o que eu posso eliminar para tentar responder os clientes? Agora, a dica 2 é negocia com o cliente. Negocia como assim? Ele pediu um orçamento bem rápido aí, e aí liga para ele e fala, fulano, eu vi que você pediu um orçamento, você quer rápido, você está com pressa, eu posso te responder rápido, mas eu corro o risco de te responder de qualquer jeito, eu corro o risco de não responder direito, e eu gostaria de te pedir
encarecidamente que você me esperasse até amanhã para eu te dar o teu orçamento para que eu não erre. Eu duvido que a maior parte do cliente, não todos, não vai dizer, cara, legal, pelo teu posicionamento, eu respeito, eu aceito e eu vou esperar. Então, assim, acho que esses dois pontos, né? Elimina o resto para que sobre tempo para os clientes. Acho que esse é um ponto fundamental. Ele é prioridade, não tem nada mais importante numa empresa que cliente, tá? E o outro, negocie, inclusive com o próprio cliente. Né? Negociar é uma das coisas que a gente tem que fazer. A gente pensa negociação como compra e venda. Negociação deveria acontecer a todo momento. Até porque negócio vem de negar o ócio. Não vem de compra e venda. Negar o ócio, colocar em movimento, fazer as coisas acontecerem. Né? Esse é o ponto principal. Como economizar, Sérgio Ferreira, como economizar tempo nas dúvidas da minha própria equipe? Boa, essa é maravilhosa, né, Sérgio? A gente, hoje, eu inclusive falava com uma pessoa da minha equipe hoje sobre algo muito parecido com isso. Ela falou, eu tô sem tempo. E eu, por quê? Porque todo mundo fica me ligando com dúvidas, né? E aí eu falei, cara, você vai ter que você vai ficar ainda mais sem tempo durante um tempo. Ela falou, não, né? Começa a anotar quais são as dúvidas. Começa a anotar quais são. Perguntou tal coisa. Porque não dá tempo de parar, você vai ter que responder. Mas começa a anotar. Por quê? Porque o grande problema é que a pessoa vem, viu, fulano, posso dividir em 3 vezes quando o cara pedir tal coisa? Aí você fala, olha, pode. Viu, esse produto aqui tem garantia estendida ou é garantia normal? Garantia estendida. Não sei o que lá. Quer dizer, a todo momento tá vindo essas perguntas. E qual é o problema? Você vai respondendo. Daqui a pouco, aquela pessoa que trabalhou com você há 1 ano e meio, por exemplo, e você respondeu um monte de coisa para ela vai embora. Né? Ela vai embora. Ela achou um outro trabalho, mudou de cidade, e daqui a pouco tá lá você respondendo as mesmas coisas para a mesma pessoa, para outras pessoas. Aí você fala, pô, às vezes até você se perde, fala, eu já falei isso, a pessoa olha para você e fala, não, isso para mim não. Né? Então, o grande problema é que a gente pensa que é pequeno, que por sermos pequeno, não precisamos nos comportar como grande. Né? Às vezes se comportar como grande não é porque você quer crescer, eu estou feliz com a minha vida, mas eu quero ter mais tranquilidade. Então, literalmente, a gente começa a criar orientações, né? Manuais, treinamentos, né? Por exemplo, até comentando com eles, a Solutudo é uma franquia, então muitas vezes os franqueados ligam com dúvida. A pergunta, não tem problema tirar a dúvida, o problema é eu tirar a mesma dúvida 2 vezes, 3 vezes, para pessoas diferentes. Aí eu já estou pisando na bola com a minha gestão de tempo, né? Eu não estou prevendo aquilo que está acontecendo, eu estou só respondendo. E, gente, na mecanicidade, ou seja, sem prestar atenção no que você está fazendo, você fica respondendo 30 vezes a mesma coisa. Toda vez que você der uma resposta idêntica, acenda uma sirene. O que eu faço para não responder mais isso? Eu vou dar um exemplo básico. Eu tenho um restaurante que eu gostava muito de ir aqui. Toda vez que eu ia lá, eu falava pro cara da churrasqueira. Hoje eu não como mais carne, mas antes eu comia. O que tem hoje? Aí o cara falava, picanha, maminha, né, não sei o que, picanha, maminha, cupim, não sei o que. Aí beleza, aí eu saía. E eu ficava ali ouvindo, né, enquanto eu tava pesando, vinha o outro. O que tem hoje? Picanha, maminha, picanha, alcatra, filé, brócolis com alho. Aí vinha o outro. Cara, o cara devia falar aquilo umas 400 vezes no dia. E teve um dia que eu fiquei com dó, eu tava lá e eu ouvi ele falando umas 15. Aí eu voltei pra ele e falei, viu, posso te dar uma sugestão, cara? Coloca uma plaquinha aqui, o que temos hoje, né? Aí você economiza, facilita para quem vai ver, não precisa esperar, o cara que está atrás na fila já sabe se tem o que ele quer ou não quer, ou seja, antecipe. Perguntas não podem ser respondidas 2, 3 vezes sem um preventivo. Então, o que acho que vale, Sérgio Ferreira aí que perguntou isso, para pensar se você está respondendo a mesma coisa 2 vezes. Crie um material seu. E quando a pessoa entrar na tua empresa, fala, fulano, para trabalhar com a gente, a primeira coisa que eu queria te pedir é que você lesse esse FAQ, sabe aquele FAQ? Perguntas mais feitas, e eu diria mais para você, faz uma provinha, né? Você vai ter que responder uma provinha para ver se você tem capacidade de guardar aí memória, se a memória é boa, para nós é importante, senão você vai ficar me perguntando toda hora. Sérgio, eu tentei ser o mais prático possível na resposta sua, é o que a gente realmente vive. Franquias vivem disso. Você vai ter que ser uma franquia, mesmo que você não tenha franqueado. Ou seja, padronizar, formatar, criar orientações para que você não precise dizer 300 vezes a mesma coisa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Equipe, se tiver mais alguma aí, vocês me falam. Tem alguma? Beleza.
Como fazer o cliente entender que não posso atendê-lo pessoalmente? Como fazer o cliente entender? Edivaldo Pereira. Se for o que eu estou pensando, eu conheço o Edivaldo Pereira. Um grande abraço para o Edivaldo. Bom, gente, tem uma notícia boa e uma ruim, tá? A notícia boa é que... Eu vou começar pela ruim. A ruim é... Cada vez mais as pessoas, nós estamos com o mundo inteiro querendo a nossa atenção. Meu WhatsApp quer minha atenção, o Facebook quer minha atenção, a rádio quer minha atenção, a televisão quer minha atenção, as pessoas ao redor querem minha atenção, mas pouquíssimas pessoas dispostas a darem atenção para nós. Então, dar atenção, sem dúvida nenhuma, vai virar um diferencial de mercado, né? Eu diria para você pensar, primeiro, em como é que eu faço para conseguir atender essa demanda. Fazendo a conta fechar, claro. Esse seria... Então, não descarte a hipótese que visitá-lo pessoalmente pode ser um negócio legal e um negócio para estar incluso no seu produto e um negócio que faça você ter mais clientes satisfeitos, te indicarem mais e até cobrar mais por isso com o tempo, né? Então, primeiro, toda vez que um cliente falar algo para você que pareça merda, desculpa o termo, tá? Pô, esse cliente tá falando merda. Lembre que pode ser adubo para o seu negócio crescer. Lembre que pode ser adubo. Eu vou dar um exemplo aqui só. Eu tenho um amigo que tem um pet shop e ele falou: Rafael, não esqueça a primeira vez, isso há 15 anos, que ligaram falando, você lava cachorro? Ah, lavo. Quanto que é? Ah, qual cachorro? É um cocker, R$15, R$30 e tal. Beleza, né? E aí no meio da ligação o cara falou: viu, mas você vem buscar? Aí ele falou: não, vem buscar? Como assim vem buscar? Espera um pouquinho, você quer que eu vá buscar o seu cachorro? Que naquela época não era normal, né? Com o meu carro. Mas você quer que eu pegue o seu cachorro molhado com o meu carro, sujo, e traga no meu carro, e depois leve? Falou: amigão, nós não somos transportadora, né? Nós somos pet shop, amigo. Você tá achando... E aí, disse que desligou o telefone e ainda tirou sarro dele, do cliente com a esposa dele. Falou... comentou com a esposa dele assim: bem, você não acredita que falaram. E aí deram risada do cara, do cliente, porque olha que merda que o cara me falou, né? Passado 2 semanas, ele falou que deu uns 15 dias mais ou menos, ele recebeu, no concorrente dele, tinha uma faixa na frente do concorrente. Escrito o quê, gente? O que vocês imaginam? Né? Escrito o seguinte: lavamos e buscamos o seu cãozinho com carinho. Aquilo que você não faz chorando, alguém vai fazer sorrindo, né? Ah, mas o cliente não é fiel, nem cachorro é mais ultimamente, né? Então, assim, a questão é, será que aí não tem uma oportunidade e eu tô vendo como um problema? Essa é uma pergunta, tá, Edivaldo? Agora eu vou responder. Não, Rafael, aqui não dá mesmo, não tô afim, não é o que eu quero, não faz parte da minha missão de negócio, pelo que eu cobro tem que ser de outro jeito e assim por diante. Aí eu vou dar uma outra dica. Então, eu combinaria desde o começo. Fulano, você está entrando, para que eu consiga te atender bem, os valores são esses, para que eu consiga cuidar da tua empresa, eu não vou conseguir ficar indo na tua empresa, caso eu precise ir, eu vou ter que cobrar um valor a mais, porque não está no escopo. Isso está claro para você? Está claro, né? Ou seja, eu alinho na hora que entra, né? Eu não posso ser aquele que promete tudo, não, porque toma 3, 4 café com o cara para que dê certo o negócio, depois que o cara vira cliente, eu não quero mais visitar ele, né? É muito mais caro trazer um cliente novo que manter, né? Agora, não, eu combinei com ele. Rafael, mas e agora? Que eu sou desses daí, cara. Eu tomava 3, 4 café com o cara até ele virar cliente, mas ele virou cliente, não dá pra ficar visitando ele mais. E é engraçado, né? Enquanto ele não paga nada, a gente arranja tempo para tomar café. Depois que ele paga, não dá mais. Mas tudo bem. E vamos supor que não dê, eu avisei, mas ele continua insistindo. Ele continua insistindo de que eu tenho que ir lá e assim por diante. Eu faria o seguinte: eu ligaria para esse cliente, ou eu iria uma vez nesse cliente, falar: fulano, eu tô vindo aqui hoje, cara, para te dizer o seguinte, às vezes você pede para eu vir aqui, e eu fico me sentindo mal de não vir, por você se ofender, achar que eu não tô com vontade de te atender, mas não é, cara. A gente tem tanto trabalho lá para te ajudar, inclusive, no que a gente faz. Toda vez que eu venho aqui, eu acabo não cuidando da estrutura. Minha estrutura é pequena, eu não consigo atender muita gente. Então eu queria te pedir que você não se ofendesse, mas entendesse que eu não vou conseguir ficar vindo aqui. Você sabe como é, não é fácil ter um negócio e assim por diante. Mas eu te atendo pelo WhatsApp, te atendo como for. Mas eu fiz questão de ter essa conversa com você para ver se você me entende, se pode ser assim. Eu garanto que boa parte das pessoas vão entender. Existe consciência dentro de todo mundo e muitos dos clientes vão entender. Mas daí tem um cara que vai falar: não, então eu vou cancelar.
Ou você vem aqui uma vez por semana ou eu vou cancelar. Aí você tem das duas uma. Eu posso vir aqui uma vez por semana, não tem problema nenhum. Então vamos combinar um valor que fique justo, pelo menos? Não, eu quero que você venha aqui uma vez por semana porque eu quero, porque eu sinto falta, eu preciso de um psicólogo, né? Por causa da carência do mundo lá. Aí negocia. Aí a pergunta é, todo cliente te serve? Né? Aí a questão é, fulano, então eu prefiro não te atender mais, porque eu não consigo atender o nível de exigência que você tem, nós não estamos ainda nessa altura, e eu te peço desculpa por não estar conseguindo fazer o que você pede. Perdão mesmo, eu vou tentar me organizar, valeu pelas dicas e assim por diante. Quer dizer, a linha mais próxima entre dois pontos, às vezes, é uma reta, né? Uma reta com solidariedade, com empatia, ela costuma resolver boa parte dos problemas. Não sei se respondi, Edivaldo, mas eu quis deixar sua pergunta, ela foi, o buraco é sempre um pouco mais embaixo, né? Ah, fala tal coisa. Não, tem muita coisa, até porque pode ter uma oportunidade gigante nisso que parece um absurdo naquele momento, sem dúvida nenhuma. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Otimizar o tempo em casa trabalhando fora, é isso? Uma dica para otimizar o tempo em casa trabalhando fora. O grande problema é que muita gente falava, o que você faz? Você é só dona de casa? Né? Tinha isso antigamente. Gente, eu não sei se todo mundo aqui já experimentou um dia de dona de casa, né? Eu acho que não tem nada mais trabalhoso do que casa. Tudo, sujeira, comida, roupa, pó, estrutura. A casa é um negócio... Então, assim, a primeira coisa que eu te digo, tá? É Cristiane, né? Cristiane, eu vou te recomendar para todo mundo que está aqui. Assistam uma série do Netflix, não é uma série, é um documentário do Netflix, talvez tenha até disponível aí no YouTube, chamado Minimalista, ou Minimalista, a série é essa. O minimalismo é um movimento que começou nos Estados Unidos, mas que existe há séculos, que fala sobre viver com o essencial. E eu não estou falando de você ter casa pequena, mas o essencial. Quando a gente deixa só o essencial, naturalmente eu diminuo o número de coisas a me preocupar. Né? Essencial em roupa, essencial é difícil para a mulher, às vezes é mais difícil. Em sapato, essencial em estrutura, essencial em móveis, essencial em espaço. Tem até um pesquisador americano que ele visualizou que 70% das partes das casas dos americanos não são utilizadas. Ou seja, o cara faz uma casona e só usa 30% do espaço. Aí ele faz uma sala de jantar que ninguém usa, faz uma sala de não sei o que lá. Mas beleza, aqui a questão desse movimento minimalismo é que pode ajudar você a diminuir o número de coisas que podem dar trabalho em casa. Esse é um ponto. Então eu sugiro a todos, é um dos melhores documentários que eu já assisti na minha vida, é fantástico, minimalista, tem no Netflix, acho que tem no YouTube, até a equipe aí, se estiver procurando em paralelo aí, coloca aí o link aí pra galera ver, que é maravilhoso. Então, esse seria um ponto. Como eu não sei que afazeres tanto você está falando de casa, eu diria o seguinte, tem um outro livrinho que pode te ajudar muito, que chama O Poder... Como que é mesmo? Poder da Manhã, Poder do Amanhecer. Será que eu vou lembrar de cabeça? Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu vou tentar visualizar. Eu vou procurar, que tá por não falar O Poder do Amanhecer. Para mim é o poder de acordar cedo. Ah, lembrei, achei aqui. O Milagre da Manhã, né? É o nome do livro aí que eu estava tentando procurar. Esse livro é muito legal, porque ele fala da estrutura, de você estruturar, dormir mais cedo, né? Seguir um pouquinho mais a tua genética, para acordar mais cedo, para estruturar, para planejar, para não ter movimentos desnecessários. Eu acho que a melhor resposta é essa. O que é movimento desnecessário? Pensar, você vai tomar uma decisão, decide para frente, né? Eu fui num supermercado, não vai no supermercado, pensa para ir no supermercado. Eu fui sair de casa, pensa para ir de casa. Eu vou dar um exemplo, né? Cara, o que eu quero fazer durante esta semana? Durante a semana eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, eu vou precisar de comida. Cuidado de não fazer igual eu, né? Eu comecei a fazer isso, o pessoal do escritório tirou o maior sarro de mim. Eu falei, cara, como é que eu consigo otimizar minha semana para não precisar ficar fazendo as coisas várias vezes, né? Tem inclusive um pessoal, eu conheço um amigo que é frentista de posto, e ele fala, Rafa, sabia que tem gente que vem aqui por semana, cerca de 7 ou 8 vezes abastecer o carro? Aí eu falei, mas por quê? O cara não tem dinheiro? E aí ele vai achando
né? Porque uma coisa é isso, eu vou vendendo a vida para conseguir R$1 para botar gasolina. Ele falou, não, cara, é cara com carrão. O cara vem 5, 6 vezes abastecer o carro, né? Percebe o movimento desnecessário? Você poderia parar uma vez só ali e fazer aquilo para a semana inteira. Enche o tanque, vai sofrer quando? Sofrer aos poucos? Vai dar. O que muda? Vai pôr o mesmo tanto de gasolina. Pelo contrário, vai pôr menos, que só o fato de você ter que parar ali, é sinal que você está fazendo um caminho para parar ali. Então, essas pequenas coisas. Eu, para tentar agilizar, que eu falei que o pessoal tirou sarro, eu fui no supermercado e falei, cara, eu queria ter frutas para eu comer mais vezes. Aí eu comprei umas 30 bananas, né? Eu sei, gente, é ridículo. Umas 30 bananas e deixei aqui. Passou uma semana, as bananas começaram a apodrecer, né, e eu ainda não tinha comido nem um terço delas. E aí a galera, mas por que você comprou tanto? Eu falei, que eu já queria ter comprado pro mês inteiro, né? Aí, galera, faltou um pouco de análise minha aí, de conhecimento, de conhecer um pouquinho mais das coisas. Mas eu diria isso, tá? Tenta planejar com antecedência a tua semana para com o cara aqui, ó. Cadê? Vamos voltar lá nele lá no começo. Opa, fui para frente, fui para o lado errado. Cadê você? Aqui, slide show. Você não precisa ser este cara aqui, ó. Vamos ver se ele aparece ali. Esse cara aqui, né? Era uma vez um empreendedor desorganizado. Pelo menos com o tempo, eu espero que você consiga melhorar alguma coisa. Galera, beijo no coração, obrigado, um abraço para todos os clientes Solutudo que acompanharam a palestra, em todas as franquias Solutudo pelo Brasil, né? São vários estados aí, Paraná, Santa Catarina, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Sergipe, Espírito Santo, esqueci de algum, pessoal? Acho que é isso, né? Por enquanto é isso, em breve, sem dúvida nenhuma, em outros estados brasileiros aí, a Solutudo tentando ajudar você, empreendedor.